Olá, eu sou a doutora Andréia Mariotto, médica dermatologista, também alergista e imunologista, e eu gostaria de dar as boas-vindas para você nesse canal. Eu sou extremamente apaixonada por essas minhas áreas de formação e é por isso que eu criei esse canal, para que eu possa compartilhar com vocês assuntos relevantes dessas áreas e também tirar algumas dúvidas que são frequentes aqui no consultório e que podem contribuir para que vocês entendam melhor esse assunto, tratem melhor essas patologias, essas doenças e não cometam erros frequentes que a gente vê que poderiam ser evitados. Eu estou aqui à disposição de vocês, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, vai ser um enorme prazer para mim. Deixe sempre comentários ou então sugestões de temas que vocês têm dúvida, porque eu terei muito prazer em poder estar fazendo esse conteúdo para ajudar a todos vocês. Aproveitando que esse aqui é o nosso primeiro vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim. Como que eu fui fazer medicina, por que que eu fui fazer medicina? E a medicina não foi a minha primeira opção, vou ser bem sincera. Na verdade, eu tinha várias opções e ela era uma das minhas opções em relação à profissão. Mas eu queria muito, muito, muito ajudar as pessoas. E ela, dentre todas as de todas as profissões que eu estava na dúvida na ocasião, era a que eu mais tinha oportunidade para poder fazer isso. Então, quando as pessoas me perguntam por que que eu fui fazer medicina, não foi porque eu era apaixonada por biologia, é porque eu era apaixonada por cuidar das pessoas, por ajudar as pessoas. Era isso que eu queria fazer. E realmente a medicina te dá um leque amplo de oportunidades para você fazer isso. E eu acho que não teria profissão mais perfeita que eu me encaixaria tão bem quanto ela. Eu entrei na faculdade em 1995 para 96, terminando 95 para 96, com 17 anos. Eu era bem novinha, mas eu acho que aquilo que tocava o meu coração era ajudar as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa muito realizada, uma profissional muito realizada naquilo que eu faço. E eu falo que as doenças nos encontram, né? As patologias que a gente gosta de tratar, elas nos escolhem, não é a gente que escolhe ela. Então é aquilo que você não se cansa, né, de estudar, é aquilo que te dá prazer. E uma das coisas que eu gosto muito também é compartilhar o meu aprendizado, né, nessa caminhada toda, não só com vocês, os pacientes, mas também com os meus alunos, que eu sou professora em 2 faculdades, e isso para mim é um dos grandes presentes que eu tenho hoje na minha vida, é poder ter esse contato com os meus colegas, né, que são os meus alunos, e para mim eles são um presente que eu tenho nessa vida. E eu vou ter muito prazer de poder compartilhar com vocês também todo esse meu aprendizado nesses mais de 20 anos de profissão. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar pela minha família, por eu ter aprendido a ser médica com a minha mãe e com o meu pai, que eu acho que todo pai e toda mãe, ou toda pessoa que cuida bem de você, né, tratando seus pequenos machucados aí, que a gente tem quando a gente é criança, a forma de abordar, o carinho com que isso é feito, realmente, de médico, todo mundo tem um pouco. Então, acho que muito do que eu aprendi a ser médica, com certeza, foi com meu pai e com a minha mãe. E hoje, eu acho que eu não seria uma boa médica se não fosse o apoio, assim, incondicional do meu marido e os aprendizados que eu tive com os meus filhos é o que me tornaram uma pessoa mais rica em termos de conhecimento, né? Da gente ir atrás, buscar saber mais, fazer melhor por cada um que entra aqui nesse consultório. Então, agradeço primeiro a Deus a oportunidade de estar nessa família tão maravilhosa, né? Que é meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, meu irmão e meu marido, que é o que dá a base hoje para eu seguir exercendo a minha profissão, e os meus filhos, que é o que acho que são os verdadeiros médicos para mim, porque é o que me ensinaram mesmo, sabe? A ser aquela médica mais prática, né? Aquela médica mais real, a transformar todo aquele conhecimento em realmente atitudes que podem transformar ali o bem-estar dos pacientes, né? Cada paciente chega com uma dor e você pelo menos pode contribuir, né, um pouco para poder amenizar o sofrimento e transformar um pouquinho mais ali de acolhimento, de melhoria de qualidade de vida, de autoestima, né? Hoje eu trabalho muito com autoestima e eu acho que ela conduz qualquer patologia para um caminho mais rápido, né, de conseguir uma cura. A gente se sentir bem
já é metade do tratamento. Eu comentei com vocês que eu entrei na faculdade bem novinha, né, com 17 anos. E como eu disse também, eu acho que as especialidades nos escolhem. Então, eu lembro assim do exato momento que realmente eu me apaixonei pela dermatologia. A gente estava numa discussão de um caso clínico onde vários alunos estavam juntos e o professor explicava por que que aquela lesão daquele paciente era aquela patologia, aquela doença e não era a outra doença, a outra doença e a outra doença. Então, aquilo de saber que um sintoma poderia ser comum a várias doenças, mas que detalhes faziam com que realmente fosse uma determinada doença e não outra doença, aquilo ali realmente foi o que me fez apaixonar pela dermatologia. Eu achei incrível aquilo de saber que detalhes podem te ajudar a fazer um diagnóstico correto. E aí, a partir de então, eu já sabia que eu queria ser dermatologista. E no decorrer, né, da minha jornada, eu também passei pela pediatria. E é engraçado, né, como realmente as especialidades nos escolhem, porque para mim estar ali no ambiente de criança, né, tratando as crianças, era muito simples, era muito gostoso, era muito prazeroso. Então eu falo que a pediatria me escolheu e não eu que escolhi a pediatria, porque era um dia que realmente passava voando e passava muito feliz. Quando eu soube que eu poderia fazer pediatria como pré-requisito para poder fazer dermatologia, eu não tinha dúvidas que aquilo ali para mim era o ideal. Então eu fui fazer pediatria para depois fazer a dermatologia, né? A gente podia escolher ou clínica médica ou pediatria para poder fazer dermatologia em alguns serviços, né? Há mais de 20 anos atrás. Quando eu terminei a pediatria, e amei também, como eu falei para vocês, para mim era uma coisa que era muito prazeroso e até hoje é muito prazeroso atender as crianças. É uma coisa que me dá muita satisfação, que me dá uma energia a mais no dia, sabe? Quando chega uma criança para a gente atender. Quando eu terminei a pediatria, alguns locais pararam de aceitar a pediatria como pré-requisito. Já não eram muitos e muitos que aceitavam ainda pararam. E dentre as especialidades, aquilo que somava, né, cuidados com a pele, que acrescentava os cuidados com a pele, tinha a alergia e a imunologia. Tinham muitas doenças alérgicas que acometiam a pele. Dermatite atópica, dermatite de contato, urticária, angioedema. Então, muitas doenças que eram alérgicas, elas acometiam a pele. E aquilo ali ia me trazer uma satisfação de poder estar cuidando da pele, né? Então, eu acabei indo para alergia e imunologia. E quando eu terminei a alergia e imunologia, finalmente eu consegui prestar e passar na dermatologia. Então, eu fiz alergia e imunologia depois que eu fiz pediatria. E depois que eu terminei a alergia e imunologia, eu fiz a dermatologia. Fiz 2 anos de dermatologia infantil num hospital só de criança, lá em São Paulo. E depois eu fiz 3 anos de dermatologia geral num outro hospital, também em São Paulo. E aquilo ali me fez o que eu sou hoje, né? Que é um pouquinho uma misturinha de todas essas especialidades. E quando chega um paciente aqui, tem hora que a Andréia alergista fala mais alto e tem hora que a Andréia dermato fala um pouquinho mais alto em outro paciente. Tem quando chega uma criança, tem aquele olhar cuidadoso, né? De saber medicar de uma forma correta uma criança, que nunca é um adulto pela metade, pelo contrário, a criança é sempre um serzinho que está em constante evolução e a gente tem que respeitar cada fase, né, da infância, da adolescência. E quando chega uma patologia, né, que muitas vezes a gente acha que é muito complexa, ali entra a Andréia imunologista, né, para entender a fisiopatologia daquela doença, de poder respeitar, né, a fisiopatologia, de tratar o paciente com um olhar mais cuidadoso, investigar aquele paciente melhor. Eu acho que quem faz isso é a Andréia imunologista. Então, tudo que eu passei contribuiu para ser hoje a profissional que eu sou, com muito carinho, assim, né, de usar tudo isso daí para poder ajudar os pacientes que confiam em mim. E eu sou muito honrada com a confiança de todos vocês. Eu comentei com vocês que eu também tenho um prazer muito grande, né, que é ser professora. Eu lembro também do exato momento que eu falei, nossa, dar aula é muito legal. Eu estava na 6ª série do ensino fundamental e eu tinha que dar uma aulinha, né, de um pequeno trecho ali. E aquilo ali, eu treinei, e na hora que eu fui apresentar,
o fato de poder falar com as pessoas, né? Olho no olho, e de poder falar com o que eu tinha aprendido, aquilo ali, nossa, me subiu uma satisfação muito grande. E depois, durante a residência, uma das partes que eu mais gostava na residência, né, dessas especialidades que eu falei para vocês, era de poder dar aula de um assunto que eu tinha estudado. Foi aí que eu percebi que sempre que eu estava estudando um determinado assunto, eu estudava, mas eu já estudava pensando assim, como é que eu posso contar para alguém isso que eu aprendi, isso que é tão legal, isso que pode ajudar outras pessoas. Então eu sempre estudava já fazendo uma tradução automática. Como é que eu posso explicar para alguém isso, contar, transmitir, compartilhar com as outras pessoas isso que eu aprendi, que é sensacional, né? Que pode contribuir. E ali veio, acho que essa veia da docência, né? Que corre na gente. E até hoje, eu sempre que eu estudo uma coisa, eu já estudo pensando como é que eu posso compartilhar da melhor forma com as outras pessoas para que elas possam também aprender isso e poder ajudar. Eu falo para os meus alunos que a minha missão é que eles sejam melhores do que eu. Se você percebe que em algum determinado assunto você pode fazer melhor, volta e faz melhor, né? Aprende com os outros colegas, né? Aquilo que eles erraram para que você não erre. Aprende o sucesso dos outros colegas para que vocês percorram também um caminho mais fácil, que atinja um sucesso mais rápido no tratamento de algum doente. Eu acho que o fantástico da gente estar aqui no planeta Terra é a gente aprender uns com os outros e a gente ajudar uns aos outros, né? Eu acho que isso que faz a força da humanidade e que a gente está aqui para evoluir. Então, hoje eu já dei aula, né, em cursos que preparavam os meus colegas para fazer as provas de título de especialista. Depois que a gente termina a nossa especialidade, a gente tem uma prova de título, né, para poder fazer. E aquele título ali dá para a gente um reconhecimento da sociedade, né, daquela especialidade. Então, você termina a pediatria, faz o título de especialista de pediatria, termina dermato, faz o título de especialista de dermato, e assim por diante. E a gente acaba sendo reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria como especialista, pela Sociedade Brasileira de Dermatologista como especialista, e essas provas nem sempre são fáceis. Então, eu era professora de cursos que preparavam os meus colegas para essas provas de título de especialista. Eu comecei dando aula assim. Hoje eu dou aula em uma universidade e uma faculdade, aqui em São José do Rio Preto em uma e em Fernandópolis em outra. E por incrível que pareça, Deus preparou para mim, que eu acho que não tem como não ser Deus, que eu dou aula nas minhas 3 especialidades, né? Como eu contei para vocês, eu sou pediatra, eu sou alergista, imunologista e eu sou dermato. Então, aqui em São José do Rio Preto, eu dou aula na especialidade, né, de alergia e imunologia. Em Fernandópolis, lá na Universidade Brasil, eu dou aula de pediatria e de dermatologia. Então, acabou que hoje eu dou aula, que a minha grande paixão é dar aula, e eu dou aula nas minhas 3 paixões, nas minhas 3 áreas, né? Então, eu tenho muito prazer de poder compartilhar com vocês muito do que eu sei e aprender também muito com vocês. Cada pergunta é uma oportunidade que a gente tem ali de compartilhar ou de aprender um pouco mais sobre cada assunto. Então fiquem à vontade para perguntar, perguntem mesmo, que aqui a gente está para fazer uma troca muito legal. Bom, pessoal, esse aqui é um pouquinho da doutora Andreia, que espera ser para vocês também uma amiga. A gente vai ter um caminho muito grande aí de troca, de compartilhar, né, tanto conhecimento sobre as doenças como também questões do dia a dia, da nossa vida cotidiana, e eu espero ser muito útil para todos vocês. Se você ficou até aqui, faz um comentário para eu saber que você chegou até aqui o finalzinho do vídeo. Eu vou ter muito prazer em poder estar respondendo a todos vocês.